Olá pessoal, estamos mais um episódio aqui do nosso podcast novamente, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio, né, estou aqui com meu amigo Arthur, E aqui o amigo Gabriel. e pra gente já dar uma introdução, como falei, vai ser sobre o dilúvio, né, julgamento, misericórdia e lições atuais, né, o que a gente pode trazer dessa história um pouquinho para o nosso cotidiano, né, porque o dilúvio é a história assim, tem a criação e tal, mas é uma das histórias mais antigas da Bíblia, né, e é uma história mais antiga da Terra, que a gente vai ver aqui que várias civilizações contam um pouco do dilúvio e vamos ver sobre isso tudo isso. E antes de a gente começar, vamos fazer a oração? Pai celeste, Senhor Deus, obrigado, Pai eterno, por mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus. Vamos conversar um pouquinho, Pai, sobre o dilúvio, um grande acontecimento, Senhor Deus, que o Senhor deixou registrado na Bíblia. Nos abençoa, Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo em casa também, que o Senhor Deus possa tocar o coração delas. Fica conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E já começando isso aí, tem uma pergunta bem interessante para fazer para vocês que estão aí em casa. Vocês estão aí, faz a pergunta agora para vocês responderem. Coloca aí nos comentários. O dilúvio foi uma história. O dilúvio, de fato, ele foi uma história ou foi um juízo de Deus? Foi algo real? O que que vocês acham? Será que o dilúvio aconteceu? Como foi que aconteceu? E aí, Gabriel, será que o dilúvio aconteceu ou foi só uma história lá, negocinho lá que tem na Bíblia? Há quem diga que é só uma historiazinha, há quem diga que foi uma inundação local, né, e nós do meio cristão acreditamos 100% que foi uma história, um juízo divino e que embarcou todo o mundo, né. E a gente pode ver isso lá em Gênesis um pouco, né, da história. A gente pode ver lá no capítulo 6, bem lá logo no comecinho de Gênesis. Eh a gente sabe que, pela tradição hebraica, aconteceu por volta do ano 2300 a 2500 antes de Cristo, né. E a gente sabe que o personagem central da história é Noé, né. Vamos ver um pouco em Gênesis. E Noé que era um homem de fé, né? A gente conhece normalmente Abraão como um homem de fé, o Jó como um homem de paciência e grandes homens, só que muitas vezes a gente esquece desse Noé, né? E aí então vamos ver aqui, toda essa narrativa que vamos conversar hoje aqui, a importância de Noé. A importância de Noé para nós estarmos vivos hoje, a importância de Noé para você estar vivo hoje, né? Porque se não fosse Noé, a gente não estaria aqui, né? Ou seja, Deus ele zera a humanidade, zera não, né? Deixa 99,9% ali, elimina e deixa Noé com sua família ali. E ele, tudo ali agora, mas vamos ver aí, né? Detalhado, vamos. Vamos fazer uma pequena leitura lá de Gênesis capítulo 6, verso 5 ao 8. Diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Uma pausinha. Esse arrependimento aqui de Deus, o que vocês acham que é um arrependimento de fato? Porque lá em Samuel, diz que Deus, não é homem para que se arrependa, né? Sim, Aí fica meio com ao contraditório. A gente fica aberto aí para um episódio sobre o arrependimento de Deus, sim. e fica aí o debate. Eh, o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E se a gente for olhar aí, né, os versos começam dizendo que a nação era corrupta, né? Nação miserável. Era uma nação que, como é que eu posso dizer, só fazia coisa errada. Por isso que Deus destrói, né? Deus não ia destruir uma nação que fosse uma nação santa, uma nação separada, uma nação boa de fato, né? Aí podemos ver que essa nação lá, na época de Noé, era uma nação que só fazia coisas erradas. Jesus fala um pouco sobre isso, né? Que eles se casavam e davam-se em casamento, aquela bagaceira todinha, né? Ou seja, então o que acontece? Essa nação estava perdida, se assim podemos dizer, né? O olhar humano, essa nação estava perdida. Mas para Deus ele conhece o coração e encontrou alguém fiel lá no meio dessa nação, né? Que foi Noé. Noé e sua família eram pessoas fiéis a Deus e que guardava de fato os seus princípios. Tinham princípios básicos, né? E hoje, se ainda estamos nesse mundo aí que tem várias coisas erradas, precisamos fazer igual Noé, guardar os princípios conosco, né? Por que Noé, né? Tinha tanta gente naquela época, porque Noé, exatamente por isso, que ele era um homem justo aos olhos de Deus. E para a gente entrar mais a fundo na história,
Por que Deus enviou o dilúvio? Por que Deus enviou o dilúvio? A gente vê lá, né, um pouco mais à frente aqui na leitura a gente já viu que todo o desígnio do coração era continuamente mal, e a gente lá em Gênesis 6:11 vai ter um pouquinho, né, dizendo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É o que diz lá em Gênesis 6:11. E aí, Arthur, como é que você poderia mais complementar essa por que Deus enviou o dilúvio? Isso é algo bem interessante, né, porque a gente estamos vendo hoje, né, todo acontecimento, temos os dados históricos de que fato o dilúvio aconteceu, mas como é que um Deus bom ele pode mandar um dilúvio, né? Como é que um Deus bom ele pode acabar com a humanidade? Porque tirando lá a família de Noé, acabou tudo. Seja criança, adulto, jovem, idoso, todo mundo morreu lá. E Deus, ele é um Deus bom mandar um dilúvio desse, né? Só que o dilúvio foi algo divino, é algo divino, é algo, algo totalmente extraordinário, né? Qualquer coisa a gente pode parar outro momento também se falar só sobre o dilúvio em si, o acontecimento físico, né? O dilúvio de forma física ali, como aconteceu, porque não foi uma enchente normal. Mas Deus, ele deu uma segunda chance à humanidade. Praticamente é isso. Foi uma segunda chance o dilúvio, né? Ele viu que estava indo de mal a pior, como o verso diz aí, o pensamento era continuamente mal. E o que acontece? Deus dá uma segunda chance. Não, eu vou ter alguém bonzinho lá ainda, alguém que dá para confiar um pouco lá, Noé. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com tudo, recomeço com ele, vão crescer, multiplicar e dar uma segunda chance à humanidade. Essa primeira pessoa tiver a chance dela não aproveitar, então vai ter a segunda chance. E põe o juízo divino. Foi algo bom, né? Na verdade, né? É algo ruim para teoricamente ruim, mas para a humanidade foi algo bom. Foi um recomeço. Puder recomeçar. Assim como as plantas elas secam no verão, quando vem o inverno, elas rebrotam, o dilúvio foi assim também. Um chance de recomeço. Então é um ato de justiça, a lei de Deus, né, tanto que ele a justiça dele foi tão grande que ele preservou um homem ali, Noé, e da mesma forma como foi lá em Sodoma e Gomorra, né, porque ali foi um juízo divino, né, Sim, ele foi lá e dizimou tudo, acabou-se, acabou tudo lá. acabou tudo. Aí você pensa: "Ué, já é um debate para outro podcast". E aí interfere no livre-arbítrio isso por quê? Ele tá tendo de forma direta ali, né. Direto, aí interferiu. Só que nesse caso eu vejo o quê? Eu vejo de uma forma que aquelas pessoas, eh, tinham se corrompido de tal maneira que não tinha mais como para elas. Como Lúcifer, né. Lúcifer ele se corrompeu de tal maneira, deu todas deu Deus deu todas as chances para ele, ele recusou todas elas. Então para aquele povo ali não tinha mais, tipo, não tinha para que estar continuando, porque que o destino deles era a morte e a destruição ali. Então Deus vai lá e recomeça. E ele ainda esperou ali 120 anos, né. Ele não só anuncia ali para Noé o destino da humanidade, né, que ia acabar, como também ele espera ali 120 anos, que ele começa com qual a idade que ele começa? Tu lembra a idade que Noé começa o ministério quando ele recebe? 400 Não era mais, ele tinha os filhos já, já 500 ele tinha teve uns os 500 filhos, anos, né. Pronto, enfim, era mais de 500 anos. isso. E ele começa ali a partir daquele momento a pregar, e com certeza foram muitas pessoas que participaram dessa construção, né. Sim. E pessoas essas que talvez morreram, como Matusalém, né, morreram antes do dilúvio e morreram salvas, né, com a pregação de Noé. O texto dá a entender que o povo insultava ele, e realmente acontecia isso, insultava ele, mas muitas pessoas vieram a crer a partir do testemunho de Noé, tanto que também sua família foi salva, né. Isso. E não ia parecer um doido, né, se aparecesse hoje também, né, porque hoje é natural, sei lá, alguém construir um barco, vai construir um barco lá e vai dizer que vai chover. É doidice, a gente vai chamar um cabo desses doidos, só que tem uma certa, como eu posso dizer, ainda tem um pontozinho ali pra gente acreditar nele, porque hoje chove, na época nunca tinha chovido. Como é que a pessoa vai dizer: "Não, vai chover", se nunca choveu antes, né. Então por isso também as pessoas zombavam dele, né, dizia que ele estava ficando doido, né. Mas é isso, né. E Deus ele é tão bom conosco, porque ele não perde a paciência em momento nenhum, Deus. Ele é paciente. Ele diz que ele é longânimo e está esperando cada um de nós se arrepender. E ele não perde a paciência em momento nenhum. Só que o seguinte, o juízo de Deus ele vem sempre quando a gente ultrapassa o limite. Tem um limite também, né, pra misericórdia de Deus. Ele é misericordioso o tempo inteiro, só que chega um ponto que acaba ali, acabou, sabe, fechou a porta da graça, né.
E é exatamente esse ponto também, né, que tem lá, né, o verso falando que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né. É isso, pecado. A humanidade chegou no ponto que pecaram contra o Espírito Santo. Não ouvia mais a voz do Espírito Santo, né. Exatamente. Porque a única forma da gente se converter é o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, né. E quando a gente peca contra o Espírito Santo, ou seja, fecha a portaria contra o Espírito Santo, não tem como se arrepender, é Não dá mais. impossível, não dá mais. Aconteceu com os fariseus, né. Exatamente, Então, assim, o juízo vem quando o limite é ultrapassado, como o Arthur falou. E vamos seguir, vamos seguir. exatamente. E agora a gente fala um pouco mais, já falei um pouquinho sobre esse homem de fé que Noé, mas se a gente for abrir a Bíblia lá em Hebreus, vai falar sobre Noé mais uma vez, como um homem íntegro, né, um homem de fato que ele tenha fé. Porque não é fácil, como eu já falei aqui, uma pessoa dizer falar que algo vai acontecer se nunca aconteceu antes, né. Não é legal. É a mesma coisa do cara chegar lá e construir uma arca ali numa montanha que nunca nem água chegou perto e dizer que vai ter uma enchente, né. Mas Noé é um homem de fé e ele confiava em Deus. Ele era muito obediente. Uma pessoa de fé automaticamente ele é obediente, né. E quando uma pessoa é obediente, ela alcança a salvação. E essa obediência de Deus, né, ele faz pregar durante 120 anos. Mesmo em meio às zombaria, mesmo em meio às pessoas tirando chacota da cara de Noé, mas ele constrói a arca ali porque ele era obediente a Deus. E a fé dele, exatamente o que Paulinho fala lá, né, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, ele nunca viu a chuva, mas Então, ele crê. é fé. Se você tá lá, digamos, estamos aqui vivendo tranquilamente, né, e você ouve uma voz do céu conversando com você e fala assim: "Arthur, tem uma missão para você. Vai vir uma chuva pesada e você tem que construir uma arca". Agora não é qualquer arca não, é uma arca com 135 metros de comprimento. Bora? E aí? Se for Deus que vai falando, eu vou na hora, E aí você? na hora. Alguém das outras pessoas acreditar em mim, né. E aí vocês? E se chega pra uma voz assim, se tem uma missão pra você, você vai construir uma arca com 135 metros de comprimento, e vai vir uma chuva que nunca algo que não aconteceu na história, e você espera 120 anos e ali com a mesma fé, pregando e sendo zombado. Eu vejo também a gente pode até fazer um link com Jesus Cristo, né, porque da mesma forma que o único meio de salvação era a arca, para nós hoje, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Sim, E é um paralelo, a gente o Antigo Testamento sempre dialoga com sim, o Novo, né. exata Sempre tem simbologias ali, e a gente vê a arca como um símbolo mesmo, um símbolo de Cristo, né. isso. E pra piorar ainda a sua pergunta, vamos fazer o seguinte, chamou vocês pra construir uma harpa, eu falei: "Beleza, vou construir". Vou lá com a minha família e tudo mais, meu esposo, minha esposa, os filhos. Ele disse: "Não, beleza, vai ser só vocês não, vai ser um leãozinho vai estar no meio lá, uma onça, um jacaré vai estar com vai dormir do lado de vocês aí, né". As coisas pioram aí, né, porque a arca não era só pra a família dele, né, os animais também ia dentro, né. Como é que a família de Noé ia estar dentro de uma arca com um leão, com um tigre, né? Foi complicado, né? A situação ainda pior, mas só que ele teve fé, né, obedeceu. Irei fazer um apelo aqui, a porta da arca a porta da arca ainda está aberta, a porta da arca ainda está aberta, porta da arca, a porta da graça, né, Sim, ainda está aberta. Agora a partir do momento que fechar pelos anjos, acabou. você vai arranhar assim, ó. Aí não vai te falar que o povo devia ter ficado a marca da mão do povo assim, Querendo arranhando, entrar na arca, querendo entrar na arca de todo jeito, imagina que desesperador. vai acabar, né, o tempo, né? A porta da graça da arca ainda está aberta. E antes que essa porta feche, corre logo aí, compartilha, dá um like, comenta aí rapidinho aí, antes que a porta da graça feche. E manda aí para seus amigos aí, para todo mundo aí, pra eles ficarem conhecendo aí um pouco mais sobre esse grande acontecimento que foi o dilúvio. E nos segue aí, ativa o sininho porque vai vir mais vídeo por aí, viu? Então, seguindo, a gente sabe que eh, o juízo é assim, logo depois que vem o juízo, chove ali por 40 dias, né, águas por 150 dias, um ano até pisar em terra seca. E o que vem depois disso? O que é que vem depois disso? A gente sabe que, Deus ele queria um recomeço para a humanidade, né, a partir de Noé, de sua família. E ele assim que ele
tem toda a história que ele manda um corvo, manda um pombo e tal, e depois de um ano ele pisa em terra seca, e a partir daquele momento que ele vê, é agora. Acontece várias coisinhas ali que talvez não dê pra gente falar aqui mais aprofundado, né, porque a partir dali vem 2 nações, vem de Cã, de Sem e Jefé, né, Sim, vem várias nações a partir dali. E eu acho que é uma coisa muito bonita que Deus ele faz, né, pra firmar, assim, essa aliança, ele coloca o arco-íris, né, é uma coisa bonita demais. Hoje até hoje tem aí o arco-íris. Peça, né. exatamente. Toda vez que você vê o arco-íris aí olhar para o céu, é para você lembrar que Deus ele nunca mais vai trazer um dilúvio sobre a terra, né. Foi o sinal que ele deixou lá. Toda vez que vocês olhar aí vai estar chovendo, choveu, aparece o arco-íris. Só que nunca mais vai ser destruído por água, né. Ou seja, isso é uma promessa divina que ele nos deixou pra nós, né. Só que o seguinte, não vai destruir com água, né. Como é que vai ser agora, né? Rapaz, Vai procurando, tô né. procurando aqui, viu. Já tô ali, Com água não vai ser. água não vai ser, vamos ver o que vai ser agora? Ora Pedro, apareça Zé. Procurando ali, Pedrinho tá correndo, mas não vai. Sim. Então, é uma aliança muito bonita que Deus ele faz com Noé. Primeira aliança, a primeira promessa, né, de que ele ia recomeçar a humanidade junto com ele. Você e toda a sua família serão salvos. E ele foi um rapaz, assim, um paizão, né, porque foi ele persistiu tanto ali, ele deu tanto exemplo, que conseguiu salvar toda a sua família. Exatamente. Seus filhos, sua nora e sua esposa, né. Porque, para pra pensar, às vezes vamos pegar personagens bíblicos, vamos pegar Davi, os filhos de Davi tudo desgraçaram. Exatamente. Como é que pode um negócio desse? Salomão se salva um pouquinho ali, né. É, Se salva e cai de novo, mas mas filho de Eli também, né. os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Sim. Então, ele soube educar os seus filhos, né. E como, agora vamos ver lá o que é que vai ser destruído da terra, 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 7. Diz assim: "Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios." Ei, doidinho, se você está alegre aí porque não foi destruído com água, só orienta, hein, que agora vai ser fogo, é pior. É, já deixa o like aí já, comenta, compartilha, Agora é fogo, não espere a hora doidinho. cara, Oriente, viu. já jeito, se oriente, não tá achando que é brincadeira, é? O juízo é seguido de esperança, Deus sempre oferece um novo recomeço. Então sempre que acontece uma coisa ruim na sua vida, você vai ter a oportunidade de recomeçar e colher algo, por mais loucura que seja, você vai conseguir, se tiver sabedoria, tiver o discernimento, você vai conseguir tirar algo bom de algo ruim. Tirar algo bom de algo ruim. É, Contraditório, né? mas é isso, né. Pra gente frutificar a árvore é necessário ter a poda primeiro, né. Poda lá, depois frutifica, né. E podemos falar, eh, o dilúvio foi algo literal, isso é provado biblicamente. "Ah, mas você não acredita em Bíblia", primeiro você está errado, porque não acredita na Bíblia. E segundo, tem outras fontes, tem fontes históricas, fontes científicas de que o dilúvio de fato ele aconteceu. Tem pessoas que para encobrir, não é dilúvio não, para não dizer que é a Bíblia, diz que teve uma enchente global. É o dilúvio. Você é botar tirar o nome, mudar o nome, mas teve o dilúvio. Isso aí é provado cientificamente que ocorreu o dilúvio, foi algo global, não foi só local, foi global de fato, toda a terra se encheu de água. América do Sul tem falando sobre isso. Índia, China, Exatamente. Mesopotâmia. E Jesus fala, né, sobre o dilúvio. Jesus fala sobre o dilúvio. Tem lá, fala uma passagem só falando sobre o dilúvio, né. Lá em Mateus, se você procurar em Mateus capítulo 24, Jesus menciona o dilúvio, né. Então se Jesus menciona o dilúvio e você não acredita no dilúvio, tá dizendo que Jesus está mentindo. É, tá errado. Se ele está mentindo, acabou pra todo mundo, né. Não existe mais salvação. Então acredita em Jesus, então o dilúvio aconteceu. Ainda aconteceu. Não, não é uma lenda, é um alerta real para tempos de juízo. Então vai chegar um momento que a terra vai estar daquele mesmo jeito. O amor do mundo esfriará, o pensamento e o coração vai estar continuamente mal. Já está acontecendo isso aí já.
é pai contra filho, filho Aham. contra pai, a bagaceira completa, né. E como a gente podemos aplicar para os dias de hoje? Aplicar para o dia de hoje isso aí. A gente temos que pegar exemplo, né. Eu sempre escuto o seguinte, tem uma frase que me impactou bastante que diz o seguinte: "Você vai ter que aprender na sua vida, seja pelos seus erros, ou seja pelo exemplo de outras pessoas". É melhor a gente aprender pelo exemplo das outras pessoas do que errar, né, porque senão a gente quebra a cara, né. Então se a gente quer aprender pelo erro dos outros, vamos olhar a Bíblia, né. A Bíblia fala do dilúvio. Quem estava correto com ele, Noé que salvou-se. Quem estava errado, perdeu-se. Então, se a gente temos que aprender, vamos olhar para a Bíblia, vamos parar de gracinha, né, falar de coisa séria de fato, para gracinha, saber que Jesus está voltando, ele já está às portas, né, daqui a pouco fecha a porta da arca, fecha a porta da graça e acabou-se para todos, e Cristo de fato ele está com a porta aberta ainda, está esperando eu e você entrar. Agora temos que se orienta ele doido, porque se ele fechar acabou-se, ninguém mais abre, né. E hoje em dia eu vejo muito a história tá muito parecida a história. Sim, Porque, Noé o qual é como foi ali a Noé, né, ele faz um alerta para a humanidade: "Olha, vocês estão se desgraçando muito, vocês estão tudo indo contra o mandamento de Deus, isso é tudo errado aí". Claro que não tinha os 10 mandamentos ainda, mas sempre foi uma lei universal, né, sim, todos a lei sabiam. todos sabiam. Eh Vocês estão indo contra a lei de Deus, vocês estão desgraçando, estão matando, estão, eh, dando casamento, uma bagaceira. E nós, como cristãos, a gente tem que alertar o povo e chamar para a arca, que é Cristo. É nossa obrigação. É nossa obrigação. E o que é que acontece? A gente é zombado, a gente é ultrapassado. "Ah, vocês são ultrapassados". Bíblia? Então vocês tem que a Bíblia é ultrapassada, é um negócio velho, tem que mudar a Bíblia. É uma blasfêmia. Exatamente. Tem um bandido aí falando essas coisas, Falando coisa errada, né. é, Nada, né, ah, o bom, inocente. inocente. Então, pode ler aqui 2 Pedro, é um alertazinho assim, né, sem querer dar medo em ninguém. Exatamente. Mas é a realidade, né, é verdade. É lá em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 9 10. "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento". E ainda tem um desse aqui: "Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se farão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão". Corre logo, vai, entra logo na porta que tu aproveita que tá aberta, viu. Aproveita que tá aberta e a hora tá chegada mesmo, isso não é pra causar medo, é a verdade, né. Jesus tá voltando. Falta bem pouquinho pra ele chegar aqui, né. Aí a história se repete, da mesma forma lá que foi com acho que ela se repete de diversas formas. O que é que todos os profetas eles fizeram? Eles alertaram o povo, né. Sim, Veio um, o que é que fizeram com ele? Deram o cacete e mataram. Veio outro, deram o cacete e mataram. Aí veio um filho, é a parábola da vinha, né, veio sim, um filho, oxe, agora que então, sempre antes de vir um juízo, Deus ele avisa. sim, Lá com a história de Jonas também, Nínive, lá aquela história o povo se arrependeu, então, Deus tinha falado o quê? "Vou destruir essa cidade", mas o povo se arrependeu, o que é que ele fez? Mudou de ideia mudou. ali, né. Exatamente. Ele salva as pessoas, né. Salvam as pessoas lá, então, se você se arrepender do pecado, se você seguir ali os mandamentos de Deus, você será salvo. Exatamente. E se não, aí Fogo, vai né. para o fogo Fogo. e lá tem grande ranger de dentro, como é? Isso. É evidente. É, né. Não tem com Deus não tem conversa, esse negócio: "Ai, não sei o quê, não sei o quê", não. Quer seguir ele, beleza, vamos seguir ele. Vai ter algum momento difícil, mas ele vai estar no todo o tempo, né. E a gente vamos estar alegre, por que que não tá alegre do lado de Deus, né. Exatamente. Agora se você escolhe ficar fora da porta, aí acabou-se, né, é fogo, né. Não tem conversinha, né, não tem meio termo: "Não, eu vou esperar um pouquinho mais, depois eu me arrependo", né. Só orienta, doido, só é. Não, o fogo vem, né, tava, mas não, agora é fogo, nem adianta fazer uma arca mais, se fizer arca, o fogo come tudo. Vai do mesmo jeito. Vai queimar do mesmo jeito, né. E algo interessante pra nós, né, Deus ele não mandou um dilúvio para destruir, mas foi para recomeçar. Do mesmo jeito, assim como Salomão diz o seguinte: "Não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete", a história vai se repetir. Da mesma forma que ele deu a chance de recomeçar com Noé,
Agora é a chance de você recomeçar também. E agora é a chance de ele usar você para recomeçar também. Só que agora vai ser nas novas terras e um novo céu. Vai ser algo diferente. Não vai ser nessa terra mais. Vai ser na nova terra e novo céu. E você tem chance de estar lá. Será enxugrada de toda a sua lágrima, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor. Exatamente. A gente não vai mais suar para comer do pó da terra. Meio do suor do teu rosto, né? Exatamente. Vamos estar alegres, né? Ao lado de Cristo, né? Então você tem a chance de ser o novo Noé. O Noé do tempo de hoje, né? Mas se antes de Noé entrar na arca, ele teve que pregar, ele teve que passar a mensagem. E ser paciente. E você tem que passar a mensagem também, né? É sua missão, leva o evangelho. Jesus disse: "Ide por todos os caminhos, por todo mundo e levar a mensagem", né? Essa é a diferença. Para finalizar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, falando um pouco de Noé, dessa história de fé, e que um homem de fé é um homem justo, que o Senhor, através dele, fez todo esse plano, todo esse recomeço, né? Que também a gente venha ter um lindo recomeço lá na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, e que as pessoas que estão nos assistindo venham reconhecer isso e também estejam lá junto conosco, né? Que um dia a gente possa até conversar e através de um vídeo eu acabei conhecendo Jesus ou tendo uma visão diferente da Bíblia. E obrigado, Pai, em nome de Jesus, que venha para sempre. Amém. Ei, espera aí, macho, não soubesse não. Faça o vídeo agora não. Passa não. Compartilha aí, curte aí, ativa o sininho, faz um comentário interessante aí. Coloca nos comentários aí novos assuntos pra gente conversar, novos temas. Um tema bem interessante aí pra gente conversar. Eu só gosto de tema capicioso. Exatamente. Tem que ser os temas que mais, como é que eu posso dizer, mais controversos, podemos dizer assim, mais difíceis que a Bíblia pra gente conversar um pouco, né? Pra gente tentar entender, né, o que a Bíblia diz pra nós, né? Exatamente. Curte, comenta, compartilha. E até mais. Até mais, José. Tchau, obrigado.